Vamos abrir as nossas Bíblias em João, capítulo 1, versículo 37. Vamos ler até o versículo 39. Estão me ouvindo bem? Tá. Os dois discípulos, ouvindo-o dizer isto, seguiram Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que o seguiam, disse-lhes: que buscais? Disseram-lhe: Rabi, quer dizer, mestre, onde assistes? Respondeu-lhes: vinde e vede. Foram, pois, e viram onde Jesus estava morando. E ficaram com ele aquele dia, sendo mais ou menos a hora 10ª. Vou ler aqui na NVI, para ficar um pouquinho mais claro. Ouvindo-o dizer isto, os dois discípulos seguiram Jesus. Voltando-se, vendo Jesus, que os discípulos o seguiam, perguntou-lhes: o que vocês querem? Eles disseram: Rabi, que significa mestre, onde estás hospedado? Respondeu ele: venham e verão. Então foram por volta das 16h, viram onde ele estava hospedado e passaram com ele aqueles dias. Senhor, obrigado pela tua palavra. Tua palavra. Tua palavra que é viva, que é poderosa, que é transformadora, que cura, que liberta. Que nessa noite ela possa cair no nosso coração. Encontrar, Senhor Deus, terra boa. Criar suas raízes. E trazer sobre nós transformação. No nome de Jesus. Aleluia. O Evangelho de João, mais especificamente esse capítulo 1 do Evangelho de João, ele apresenta para nós o extraordinário. Mais especificamente ali no capítulo 1, versículo 1, fala que no princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. É o extraordinário de Deus, é a palavra de Deus, criadora. Que Deus usa a sua palavra para criar todas as coisas. É o extraordinário de Deus. Mas o mais extraordinário nesse capítulo, ali no versículo 14, fala que o extraordinário de Deus se reveste do ordinário. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. O extraordinário lança a sua tenda na terra e habita entre os homens. O extraordinário tabernacula. O extraordinário habita no meio dos homens. E João Batista é o primeiro que testifica a respeito do extraordinário. João Batista, ali no versículo 6, fala o seguinte: surgiu um homem enviado por Deus chamado João. Ele veio como testemunha para testificar da luz, a fim de que por meio dele todos os homens crescem. João Batista é o primeiro que testifica a respeito desse extraordinário. Só que é interessante.
João Batista, ele é o que de Jesus? Ele é primo de Jesus. Ele nasce 3 meses antes de Jesus. E ele cresce com Jesus. Não é muito a gente imaginar que eles brincavam juntos. Jesus, ele é criado na Galileia, a parte norte de Israel. E João Batista é criado ali na Judéia. Por ser João Batista filho de um sacerdote, Zacarias, ele é criado ao redor ali de Jerusalém, ao redor ali do centro sociopolítico de Israel. Enquanto Jesus é criado mais afastado, na Galileia, em Nazaré. Jesus nasce em Belém, Jesus é criado, passa parte da sua infância, da sua adolescência e juventude em Nazaré. Quando ele ganha a maioridade, ele muda para Cafarnaum. Mas na maioria das vezes, Jesus está em Nazaré. Mas Jesus também, ele vai para as festas de Israel, que durante o ano tem 3 festas em que os judeus eles se deslocam para Jerusalém para celebrar essas festas, que é Páscoa, Pentecostes e Tabernáculo. E é nessas festas que ele encontra seu primo. Ele troca ideia. A gente percebe ali em Lucas que Jesus ele se perde. Né, ele se perde não. Ele é perdido por seus pais e eles procuram entre os parentes. Possivelmente ele deve ter chegado, José e Maria, chegou em Isabel. Jesus está por aqui? Cadê João? João está com Jesus? Então a gente percebe que Jesus e João teve uma infância também. Ele deve ter brincado com Jesus. Trocado as cartinhas Pokémon. Quer dizer, não existia. Umas pedras. Né? Deve ter jogado PlayStation. Não existia. Eles oravam. Já pensou, João chegou a orar com Jesus. Eles decoraram parte da Torá juntos. Eles subiram em árvores juntos. Eles banharam no Rio Jordão juntos. Jesus chegou a ensinar para João como é que se fazia uma cadeira, porque Jesus era o quê? Filho de um carpinteiro. Percebe que a infância de Jesus com João, João conhecia Jesus. Jesus não era um total desconhecido para João. Mas João ali, vocês vão perceber que quando João recebe a palavra de Deus para começar a pregar no deserto, muitos fariseus vão a João, perguntando para João, quem que é você? Você é o Cristo? Ele, não sou o Cristo não. Você é o profeta? Não, o profeta também não sou não. Você é Elias? Não sou Elias. Então quem que é você? E João dá uma resposta, eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai os vossos caminhos. Tá, então se você não é o Messias, então para que você batiza? Por que está esse tantão de gente aqui no Jordão batizando? E aí João fala algo importantíssimo. Eu batizo com água. Mas existe alguém no meio de vocês, que já está andando com vocês, que já está convivendo com vocês, e que vocês não conhecem. Esse é maior do que eu, porque ele existe antes de mim. Ele batizará com o Espírito Santo. Ele batiza com o Espírito Santo, e eu não sou nem digno de desamarrar a sandália, ou amarrar as sandálias dele. Vocês percebem que João fala para eles, já existe alguém que vocês não estão percebendo, não estão reconhecendo.
que Ele é maior do que eu e Ele já está por aqui. Oh, meus irmãos, isso pode acontecer conosco. Nós podemos passar meses, anos, ou até a nossa vida inteira, convivendo com Jesus, andando com Jesus, passeando com Jesus, trabalhando com Jesus e para Jesus, sem perceber que Jesus está no ambiente. Sem perceber o extraordinário, sem reconhecer que Ele é o extraordinário. Isso acontece com todo mundo. Percebe que também acontece com João. Ali no versículo 31 do capítulo 1, fala o seguinte: eu mesmo não o conhecia. João fala, eu mesmo não o conhecia, mas por isso é que vim batizando com água, para que ele viesse a ser revelado em Israel. No versículo 33 fala o seguinte: eu não teria reconhecido, se aquele que me enviou para batizar com água não me tivesse dito, aquele sobre quem você vir o Espírito descer e permanecer, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Percebe que João conviveu com Jesus, a sua infância, a sua adolescência e até parte da sua juventude, e não conseguiu reconhecer em Jesus o extraordinário, não conseguiu reconhecer em Jesus o Filho de Deus, e de repente, ele batizando no Jordão, vem o primo dele e entra na água. O primo dele, entrando na água, ele desce a água. A hora que ele sobe, o que a Bíblia diz que aconteceu? Os céus se abrem, o Espírito Santo em forma de pomba desce sobre Jesus e vem uma voz: tu és o meu filho amado, em quem eu tenho o meu maior prazer. E é nesse momento que João olha para o seu primo com o olho arregalado e fala: é você? É você, porque é aquele que me mandou falar sobre você, me mandou preparar o caminho para você. Ele falou que quando o Espírito Santo descesse sobre alguém, esse era aquele que batizaria com o Espírito Santo. Então é você. Eu sabia que tinha algo diferente, mas agora você é o Cordeiro. É o Cordeiro. Oh, meus irmãos, podemos conviver com Jesus o tempo todo, e às vezes por muito tempo, e não sermos afetados pelo extraordinário que é Jesus. E você pode me perguntar: Max, então como é que eu posso ser afetado pela pessoa, pelo Cristo, pelo Messias, pelo Filho de Deus, que transforma, que cura? Porque muitas vezes nós olhamos para Jesus com os olhos naturais e não vemos em Jesus aquele que é o único que pode transformar a minha vida. E nós temos essa resposta ali no versículo 31. Eu mesmo não o conhecia, mas a fim de que ele fosse manifestado a Israel, vim, por isso, batizando com água. João, ele batizava um batismo de... Quem foi no retiro? Um batismo de arrependimento. Um batismo de arrependimento. Irmãos, sem arrependimento não há reconhecimento. Sem arrependimento não há como eu reconhecer a glória de Deus em Jesus. Sem arrependimento não há revelação da vida, da glória, da santidade, da supremacia, da soberania, da santidade de Jesus
Não há. Sabe por quê? Porque o arrependimento é aquele que pavimenta a estrada do meu coração para que o rei passe. Sem arrependimento. Arrependimento é a porta de entrada para o lugar da revelação de Cristo. Se no meu coração não tem arrependimento, eu não reconhecerei Jesus, mesmo que ele passe a 1 metro de distância de mim. É necessário arrepender. O arrependimento é o que pavimenta o coração para reconhecimento da pessoa de Cristo. Somente um coração arrependido é capaz de reconhecer Jesus. Não tem outro meio. Não tem como cortar a volta. Não tem atalho. Não tem outra estrada. Não tem. O arrependimento é a porta. Quando eu entro pelo tabernáculo pela porta, e a primeira coisa que eu vejo é o altar de sacrifício. Não existe entrar pela porta e ir direto para a Arca da Aliança. Não existe sem passar pelo altar de sacrifício. É necessário que todos aqueles que querem reconhecer Jesus passe pela porta do arrependimento. E você pode me perguntar, Max, mas o que é arrependimento? É só chorar? É só ficar triste? É só fazer carinha triste? Não. Arrependimento, meus irmãos, eu escrevi aqui, é o momento gerado pelo Espírito Santo. Gerado por quem? Pelo Espírito Santo em nós. É um momento gerado pelo Espírito Santo em nós, em que nós olhamos para nós mesmos e vemos a nossa incapacidade de gerar qualquer coisa justa e boa. Que por mais nobres e bem intencionados que sejam os nossos esforços, o que sai de nós é somente expressão de injustiça. É quando fica claro, patente e inequívoco a minha insuficiência, a minha incapacidade e a minha pobreza, e eu não posso mais mascarar, eu não posso mais fingir, e eu não posso nem argumentar. A única coisa que eu posso é me render. Isso é arrependimento. É o momento que eu olho para mim mesmo e não vejo bem algum. É o momento que eu olho para mim mesmo e a única coisa que eu sinto de mim é asco. A única coisa que eu sinto de mim é falar assim, eu sou pobre, cego e nu. É a única coisa que eu vejo. Mas isso, meus irmãos, é algo maravilhoso. Isso é uma das coisas que mais, é uma das melhores coisas que pode acontecer com o ser humano. Sabe por quê? Porque isso desbloqueia algo na minha mente. Isso explode como uma pipoca dentro de mim, falando o seguinte, agora você pode olhar para a cruz do Calvário e ver mais do que um homem ensanguentado, você pode ver salvação, você pode ver ressurreição, você pode ver vida. Por quê? Porque a cruz, com o arrependimento, ela se torna a minha vitória. É na cruz do Calvário que Deus transforma o ordinário em extraordinário. É na cruz do Calvário que a linha do amor cruza com a linha da justiça. Deus me ama, mas Ele não aceita o meu pecado, e por isso Ele mata o seu próprio filho para morrer no meu lugar. É ali onde a cruz mostra o amor de Deus e a sua plena justiça executada no seu próprio filho. E eu, olhando para mim, vejo na cruz do Calvário a minha tábua de salvação. Arrependimento gera reconhecimento. Arrependimento gera reconhecimento. Reconheço em Jesus, este verdadeiramente é o Filho de Deus. Este verdadeiramente
é o Filho de Deus. Não tem como tirar o arrependimento da equação. Não tem atalho. Não tem como cortar a volta. Se quisermos chegar ao lugar da revelação do extraordinário, da presença manifesta, da glória revelada, precisamos passar de forma integral pelo altar de sacrifício. João fala: eu sou a voz do que clama no deserto. Fazei caminhos retos para mim. Ele está falando aquilo que está escrito lá em Isaías 43. Mas se formos para o versículo 4, ele fala o seguinte: aplanai os vales, aplanai aterrai os vales, aplanai as colinas, arrumai os caminhos tortuosos. O que ele está dizendo? Se a gente for olhar para esse versículo, nós podemos colocar até umas 4 tipos de coisas que precisam, ou de pessoas, ou de representações que precisam ser feitas para que o caminho do Senhor seja trabalhado. Só que eu quero pontuar 2 aqui. Tem 2 tipos de pessoas que não conseguem se arrepender. Primeiro eu chamo aquelas pessoas os vales. É aquela pessoa que ela é tão baixa, ela se sente tão indigna, ela se sente tão abaixo daquilo que, tão sem apreço, que é incapaz de acreditar que ela possa ser amada por Deus. Aquele tipo de pessoa que olha e fala assim: cara, não tem jeito para mim. Para todo mundo pode ter jeito, mas para mim eu já errei demais. É impossível Deus me amar. Essa pessoa, ela se enche de autocomiseração. O foco dela é sentir pena em si mesmo. Esse tipo de pessoa, ele não acredita que ele possa se arrepender. Ele se auto-sabota todas as vezes que alguém tenta amá-lo. Ele é o seu auto-impostor. Mas do outro lado, existe também aquele que é montanha. Aquela pessoa que é montanha, que ela subiu tão alto no conhecimento e no status, que ela já não consegue mais aprender. Ela fala: não, esse negócio de Deus aí eu já sei. Arrependimento? Não, arrependimento do grego, metanoia. Quer dizer mudança de mentalidade, mindset. Esse negócio de Deus, eu conheço, eu sei. Sabe o Salmo 119? De trás para frente eu recito. Esse negócio assim, cara, assim, ó, eu já conheço de trás para... Não dá para mim. Você entendeu? Eu sou doutor em Deus, eu sou pós-doutor. Rapaz, eu fui convidado para ser arrebatado, meu querido. Você não está entendendo. Eu já fui elegível para o arrebatamento. Você entendeu? Montanha é a representação de pessoas que estão tão cheias de si, já subiram tanto em conhecimento e estado que não conseguem mais aprender. Esses são autossuficientes, prepotentes, arrogantes e cegos. Sabem tudo sobre Deus, só não conhecem reconhecê-lo. Não conseguem reconhecê-lo, mesmo estando bem à sua frente. O arrependimento nivela todo mundo. Não há ninguém tão baixo que Deus não possa levantá-lo. Mas também não há ninguém tão alto que não precisa se abaixar. Deus coloca todo mundo sobre a mesma régua. Sobre a mesma régua. Para que o único que se sobressaia é o extraordinário. Eu só consigo ver Jesus, o Filho de Deus,
quando eu tiver nivelado pelo arrependimento. Mas vamos para frente. No versículo 35 ao 37, foi onde a gente leu, diz que no dia seguinte, João, outra vez na companhia de 2 discípulos, vendo Jesus passar, disse: eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos, ouvindo dizer, seguiram a Jesus. Mas vamos olhar essa cena aqui. Após o batismo de Jesus, no outro dia, estava João com 2 discípulos. Nós sabemos que um deles era André. Trocando ideia. Né? Jesus tinha se revelado a João. E ele trocando ideia com os 2 discípulos. Não, que é o seguinte, vamos fazer a agenda aqui do Jordão. André, você cuida aqui dessa parte aqui. Nós vamos fazer um acampadento aqui. Nós vamos fazer um retiro ali. Nós vamos organizar aqui, tal. E aí é o seguinte, vai dar tudo certo, beleza, tudo certo. A cronograma, beleza, orçamento, parará, tal. E de repente Jesus vai passando. Então, e João olha para Jesus e quase que automático, ele aponta, eis o Cordeiro de Deus. Cara, quando a gente fala eis o Cordeiro de Deus, aqui a gente pensa naquela ovelhinha bonitinha, aquela coisinha fofa, né? Oh, né? Fofo, lindo. Para o judeu, não. Para o judeu, quando fala assim, eis o Cordeiro de Deus, sabe o que ele lembra? Morte. Sabe o que ele lembra? Sacrifício. Sabe o que ele lembra? Altar de sacrifício. Eis o Cordeiro, lembra Páscoa. E aí está os 2 discípulos aqui olhando para João, e João, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado. E aí os discípulos olham para João, olha para Jesus, olha para João, aí já olha para João assim, meio assim. Aí João fala assim, tchau, João, valeu. É nóis, hein? Massa demais. Fui. João, valeu esse tempo. Discipulador massa que você é. Glória, mas o cara é o Cordeiro de Deus, velho. Não dá. João. Rapaz, para seguir Jesus, deixa eu explicar um negócio aqui para vocês. Para seguir Jesus, precisa ter uma dose de desprendimento. Para seguir Jesus, precisa ter uma dose considerável de desprendimento. Sabe por quê? Muitos de nós não seguimos Jesus porque nós consideramos demais as coisas que nós conquistamos. Consideramos, e muitas dessas coisas são legítimas. Cara, João era o discipulador do cara, velho. João era o discipulador deles. Meu irmão, João, Jesus, o cara investiu na minha vida. O cara, quando eu não tinha nada para comer, João me deu um gafanhoto. João passou mel na minha boca. João era o cara, meu irmão, que me... Rapaz, João lançou uma grife de peles. No deserto eu comprei todas as roupas de João. Agora estou eu aqui. Como é que eu saio com a roupa de João e vou seguir Jesus? Seguir Jesus requer, é necessário desapego das coisas inúteis, mesmo que caras. Para seguir Jesus, meu irmão, é inútil, não quer dizer que não seja importante ou caro para mim. É como C.S. Lewis diz. Aquilo que não é, tudo que não é eterno, é eternamente inútil. Tudo que não é eterno, é eternamente inútil. Somos apegados ao passado. Nós somos apegados às coisas que deram certo. Não, é porque sempre faz assim. Sempre foi desse jeito.
Não, porque aqui não. Mas colocaram um copo de água num copo plástico. Aí o pregador não vai pregar. Porque tem que ser em taça. Porque sempre foi em taça. Porque as tradições, os preconceitos, os pecados ocultos. Sabe aquele pecadinho que ninguém sabe? Que só você que sabe? Sabe? Sabe, Irã? Sabe não, né? Só eu mesmo. Pois é, para seguir Jesus tem que largar ele. Qual que foi a palavra de Eliana no retiro? Deixando as coisas velhas. Eu preciso deixar as coisas velhas, meu querido. O saudosismo, os hábitos que nos prendem de seguir a Jesus. Para seguir Jesus, meu irmão, eu tenho que deixar João. Se João não fica para trás, eu não sigo Jesus. Estava falando isso com um dos meninos, aí um dos meninos perguntou assim, e por que João não seguiu Jesus? Boa pergunta. João não conseguiu deixar a si mesmo. Ao olharmos Jesus passando, alguém nos mostra Jesus. E nós seguimos Jesus. Amém? Cara, e se tem algo que é batata, é igual coxinha de rodoviária, você dá uma mordida, é batata. Se tem algo que acontece quando nós começamos a seguir Jesus, Jesus vai perceber que nós estamos seguindo Ele. Todos aqueles que começam a seguir Jesus, Ele chama a atenção de Jesus. Não tem erro. Se você começar a seguir Jesus, Jesus vai te perceber. Buscar-me-eis? Quando me buscardes? Buscar-me-eis? Quando me buscardes? Portanto, dizes, assim diz o Senhor dos Exércitos, tornai-vos para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. E o que acontece com esses discípulos? Eles estão seguindo Jesus, meio de longe, meio na moita, né? Assim, quem não quer nada, continuando seguindo. Ele virou lá, Opa, Jesus está por aqui. Vamos seguindo Jesus. Só que de repente Jesus vira a esquina. Ó, que Jesus vira a esquina e fala, corre, que Jesus virou a esquina. Quando ele virou a esquina, Jesus está lá esperando ele. Oi? Tudo bem? E Jesus fala para eles. O convite mais, a pergunta mais importante que um seguidor de Jesus precisa responder. Ela está lá no versículo 38. E Jesus, voltando-se e vendo que o seguiam, disse-lhes, o quê? O que vocês querem? Todo seguidor de Jesus precisa responder essa pergunta. Mais cedo ou mais tarde? Todo seguidor de Jesus precisa ter essa pergunta respondida. Nem tanto para Deus, porque Deus já conhece o nosso coração, mas para si mesmo. Porque essa pergunta revela, vai de encontro, frontalmente, contra a minha identidade. O que você quer? O que você quer me seguindo? Porque isso revela as minhas motivações. Isso revela o que eu quero seguindo Jesus. E muitos de nós, ao sermos apresentados a Jesus, quando João vira para nós e fala, lá o Cordeiro de Deus, nós começamos a seguir Jesus, nós não fazemos ideia do que nós queremos com Jesus. Muitos de nós começamos a seguir Jesus por um motivo aleatório.
Muitos de nós queremos seguir Jesus porque eu quero arrumar o meu casamento. Muitos de nós começamos a seguir Jesus porque eu preciso de uma resposta para a minha oração. Muitos de nós queremos seguir Jesus porque eu quero um ministério. Muitos de nós começamos a seguir Jesus por causa das minhas necessidades. Muitos de nós queremos seguir Jesus, mas nós precisamos responder essa pergunta. Quanto mais cedo eu respondo essa pergunta, mais eficiente e eficaz será a minha caminhada com Jesus. Essa mesma pessoa que eu estava conversando com ela, perguntou para mim, Max, quando foi que você respondeu essas perguntas? Na minha caminhada com Jesus, muitas vezes. Muitas vezes eu tive que parar e perguntar, por que eu estou seguindo Jesus? Muitas vezes eu tive que perguntar para Deus, falar para Deus, Deus, muda o meu coração, porque o meu coração não está correto. O mais importante para mim hoje, Senhor, não é o Senhor. O mais importante para mim hoje é ser um pregador. O mais importante para o Senhor, para mim, Senhor, não é o Senhor, é o violão. O mais importante para mim, Senhor, não é o Senhor, é o púlpito. Nós precisamos responder essa pergunta, quando Jesus a faz para nós. O que você quer? Como é importante essa pergunta estar cravada no nosso coração. Davi muitas vezes teve que responder essa pergunta. E quantas vezes ele orava para Deus e falava assim, Senhor, sonda-me e me conhece. Prova o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno, porque nós constantemente conseguimos desviar os nossos olhares daquele que merece ser o único diante dos nossos olhos. Nós precisamos, a resposta a essa pergunta é de suma importância. Ela revela o nível de profundidade que queremos ou estamos com Jesus. O que eu estou buscando ao seguir Jesus? Quais as minhas reais intenções ou motivações? Alguma coisa para mim mesmo? Um ministério? Uma resposta de oração? Ou simplesmente eu quero? E Jesus faz, após essa resposta para aqueles discípulos, um convite especial. Versículo 39. Respondeu-lhes: venham e vejam. Foram, pois, e viram onde Jesus estava morando, e ficaram com ele aquele dia, sendo mais ou menos a hora 10ª. Eram as 4 da tarde. Jesus fez o melhor dos convites. Venham e vejam. Vinde e vede. Vem e vê. Venham e descubram vocês mesmos. Repare. Júlio, se eu perguntar para você, onde é que você mora? O Júlio provavelmente vai me dar o endereço dele. Não, eu moro lá no parque, não sei das quantas lá. Ou então ele vai falar, não, peraí, em tempos modernos, peraí que eu vou te mandar minha localização. Nós fazemos isso, não é? E é normal fazer isso. Por isso que a resposta de Jesus, ela é especial, porque ele não faz isso. Ele não me dá o endereço dele. Ele não marca um horário comigo. Não, vamos marcar uma call. Vamos marcar uma videoconferência. Não, manda um oi para mim no WhatsApp, a gente marca qualquer coisa. Não, vamos trocar uma ideia depois.
Ou então, não, faz o seguinte, procura no Google. Não. O que ele falou? Venham e vejam. O que quer dizer isso? Me conhecer é uma jornada. Você não me conhece em livros, você não me conhece em seminários, você não me conhece em eventos, você me conhece andando comigo. Me conhecer é mais e exige mais do que estudar sobre mim. O relacionamento comigo existe muito mais do que simplesmente intelecto. Sabe o que exige? Exige entrega, exige intensidade, exige coração, exige vida, exige exclusividade, exige andar junto. Venham, quer dizer, se relacione comigo, ande comigo, passe o dia comigo, passe a sua vida comigo. Gaste a sua vida comigo. Venham e vejam. Exige eu ser formado em você, eu penetrar no seu interior, gerar o meu caráter em você. Exige deixar você ser transformado por mim. Exige deixar as minhas marcas, as minhas impressões e a minha missão em você. Venham e vejam. Eu não sou um objeto a ser estudado, e que você pode escrever sentenças, tratados de teologia a respeito de mim. Venham e descubram por si mesmos quem eu sou. Venham e vejam, fala de uma caminhada. Fala de embrenhar em uma aventura com desafios, onde tem ganhos e tem perdas. Quero dizer para você, se você quer seguir Jesus e encontrar em Jesus o extraordinário, você vai perder. Você vai o quê? Perder. Quem já assistiu The Chosen? Cara, um dos episódios que mais me marcou foi um momento em que, acho que foi um dos últimos da primeira temporada, em que Nicodemos, ele é convidado, Jesus chama Nicodemos. E Nicodemos num conflito, e a esposa de Nicodemos, não, eu gosto mais desse negócio que a gente está aqui, é bom demais, ser sacerdote, ser reconhecido, vamos ficar aqui e tal. E Nicodemos, eu encontrei ele. E no último capítulo, Nicodemos, ele deixa uma bolsa de dinheiro para Jesus, para os discípulos, e fica de longe olhando Jesus, que está para partir. E Nicodemos olha para Jesus. E Jesus olha para Nicodemos. Lógico que é uma série, tem uma licença poética, não quer dizer que isso aconteceu. Mas Jesus olha para Nicodemos e fala: você chegou tão perto. Foi quase, Nicodemos. Faltou pouco. Muitas vezes nós não seguimos Jesus porque nós temos medo de perder. E eu quero dizer para você, seguir Jesus implica em perder. Não se conhece Jesus estudando sobre Ele. Se conhece Jesus se expondo a Ele. Jesus nos chama para um relacionamento. Não consigo desenvolver relacionamento sem andar junto.
sem vir. Não consigo. Uma coisa é ouvir falar de Jesus. Outra coisa bem diferente é se encontrar e conhecer Jesus. Sabe, irmãos, no geral, a nossa relação com Jesus é bem superficial. Bem rala. Nós sabemos um mar de coisas sobre Jesus, mas com a profundidade de 1 centímetro. Porque nós não queremos nos aprofundar. No geral, nosso relacionamento com Jesus é baseado na religião. A diferença de Jesus para a religião é muito grande. A religião ela é impessoal, superficial, ela aprisiona. O foco dela é no fazer, ela perpetua e ela acomoda. Mas o relacionamento, ele é pessoal, de intimidade, ele liberta, o foco dele é no ser, ele transforma e ele desafia. O relacionamento com Jesus, ele nos torna férteis, e ele muda quem somos. Eu pulei uma parte, vocês não perceberam, né? Porque eu queria deixar por último. Foi a resposta dos discípulos. Os discípulos perguntaram, onde você mora? Jesus perguntou, quem que queres? E eles responderam, onde você mora? E essa resposta, ela é intensa, ela é necessária e ela é primordial para eu entrar num relacionamento com Jesus. Ministério de Música. Eu preciso ter essa pergunta dentro de mim. Jesus, onde tu assistes? Onde você mora? Eu preciso ter essa pergunta dentro de mim. E eu vou dizer por quê. Eu preciso ter dentro do meu coração, dentro do meu interior, um clamor para morar com Jesus. Eu preciso ter dentro do meu coração, o meu coração precisa ver essa canção de fundo tocando incansavelmente. Esse clamor quase como um gemido, essa necessidade intermitente, esse foco, essa uma coisa. Uma coisa. Davi tinha essa uma coisa. Lá em Salmos, capítulo 27, versículo 4. Uma coisa, peço ao Senhor e a buscarei. Essa uma coisa faz-me deixar João. Essa uma coisa me faz deixar os medos. Essa uma coisa quebra todas as cadeias que me prendem. Essa uma coisa me faz avançar em direção a Jesus. Essa uma coisa me faz me desprender de tudo. Uma coisa eu peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor
e aprender no seu tempo. Esse clamor que fará eu perguntar para Jesus: onde você mora? Onde o Senhor está? Eu não pergunto coisas mirabolantes. Eu não pergunto uma resposta de oração. A única coisa que eu quero, Senhor, é saber onde o Senhor mora. Onde o extraordinário assiste. Onde o extraordinário esconde. Onde é a tua morada, Senhor? Porque eu quero morar lá. Eu quero morar. Não estou apenas interessado nos seus ensinos. Não estou apenas interessado nos seus milagres, no ministério que podes me dar, nas respostas às minhas necessidades e às minhas orações. Eu estou interessado em Ti, meu Senhor, meu Rei, meu Salvador. Tu és a minha herança, Tu és a minha força, Tu és a minha rocha, Tu és a minha salvação. Eu quero saber onde moras. Me chama, Senhor, para estar contigo e somente contigo. Uma coisa eu peço ao Senhor, uma coisa eu peço ao Senhor. Quero morar contigo, quero viver no lugar onde assistes. A estes que fazem, a estes que respondem dessa forma, Jesus faz o convite: vem, 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 vem e me conhece, vem e relaciona comigo, vem e anda comigo, vem, e eu me transferirei para ti. E vai chegar um dia que Ele vai dizer: você não vê, eu moro dentro de você. Foi na caminhada, no andar junto, no partir do pão, na comunhão, nos dias negros, nos dias ensolarados, no dia abundante e no dia que faltou o pão, nos desafios, nas perseguições, que eu gerei em você um lugar para eu morar. Agora você pode ir e dizer para outros: vem e veja, vem e veja o meu Salvador, vem e veja o meu Redentor, vem e veja aquele que me resgatou, porque Ele mora dentro de mim, Ele fez em mim a sua morada. Eu e Ele somos um. O extraordinário veio para dentro do ordinário. O extraordinário nasceu dentro de mim. O extraordinário operou vida em mim. E hoje eu sou a sua tenda. Hoje eu sou a sua morada. Uma coisa eu peço ao Senhor: que eu possa morar contigo todos os dias da minha vida. Uma coisa peço ao Senhor, e a buscarei, que os meus pés estejam em tua casa para sempre, para sempre. Teu amor me sustenta nas minhas fraquezas, nas minhas fraquezas. Uma coisa peço ao Senhor, e a
essa pessoa. Quantos aqui querem ser morada do Senhor? Quantos aqui querem fazer essa oração e perguntar: Senhor, eu quero saber onde o Senhor mora? Eu quero chamar você, vem aqui, meu irmão. Vamos fazer essa oração juntos. Vamos orar juntos como igreja. E falar: mora em nós, Senhor. Me basta, Senhor. Tua presença me sustenta, Senhor, Senhor. Tua graça me basta, Senhor, Senhor. Corações, Senhor, corações. Passa a mim, sustenta. Tua presença me sustenta. Tua graça me basta. Oh Espírito Santo, vem, Senhor Deus, neste lugar. Encontra aqui corações, Senhor Deus, sedentos por Ti, e caminham contigo. Vem sobre os jovens, Senhor. Vem sobre os homens. Vem sobre as mulheres, Senhor. Faz dessa igreja, Senhor Deus, um lugar onde as pessoas, Senhor Deus, respondem o Teu chamado, cujo único interesse é a Tua presença. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Você pode se levantar, pode abraçar uma pessoa, pode abraçar duas, pode abraçar duas. Fala para ela: o Senhor está de olho em você. O Senhor te quer. Ele te quer.